Oh, glória! Todos felizes? Amém? Glória a Deus! Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Outras Bíblias vão dizer: muitos são os propósitos do coração do homem, mas o conselho do Senhor que prevalece. Amém? Já oramos, já falamos com Deus. A amada igreja pode se assentar. Tenho a plena certeza que quem vai completar esta boa obra é aquele que está aqui antes mesmo de nós nos achegarmos aqui. Hoje tem um tema aí, vivendo o propósito, né? Todos nós temos um propósito. Se quiser dar um som aqui no teclado da Estela aqui, pode dar. Obrigado, Estela. Peguei a Estela aqui hoje para ficar aqui, fazendo um fundo musical aqui para nós aqui, né? Bom, muitos são os propósitos do coração do homem ou da mulher, se é que podemos dizer assim. Quem nunca teve planos, quem nunca teve sonhos, quem nunca teve projetos? Todos nós acreditamos que fazemos sonhos, planejamos na verdade, né? Máquina de sonho nós só vê em filme, né? Mas nós fazemos planos e temos sonhos. Bom, aonde eu quero chegar? Diante destes sonhos, destes projetos que nós temos, o que prevalece são os propósitos de Deus sobre toda a criatura a qual Ele criou e plantou nesta terra. E duas criaturas que não vivem o propósito de Deus e desonram a Deus são os anjos decaídos e os seres humanos. As únicas criaturas que não cumprem com os teus propósitos que foram plantados nesta terra. Porque desonraram a Deus, os anjos decaídos, e aqui estamos os seres humanos que somos nós. Será que vivemos os propósitos que Deus quer que nós venhamos viver, para o qual Deus nos criou? Bom, quando olhamos para o sol, o grande luminar, que ilumina todos os dias ao amanhecer, que Deus nos deu, Ele está lá cumprindo com o seu propósito, brilhando, refletindo a tua glória, refletindo a tua luz. Vou pegar a Bruna como exemplo aqui, não estava, mas a Bruna cumpriu com o propósito dela, glorificou ali a Deus através das duas pequeninas, né? O fazendeiro, né? Achou que não ia ter filho, Deus mandou logo duas filhas, né? Cuidado aí, hein? Deus pode mandar mais. Mas bem, quando olhamos para os luminares dos céus, por exemplo, as estrelas, a lua, elas estão lá para iluminar todas as noites, cumprindo com os teus propósitos, vivendo o propósito para o qual Deus as criou. Quando olhamos para os pássaros, vemos eles voando de um lado para o outro, cantando sem parar. Eles não plantaram, não colheram, não semearam e vivem, parece, felizes, voando. Olhamos para os peixes, vivem a nadar, porque estão cumprindo com os teus propósitos, vivendo os teus propósitos. E nós, será que nós estamos vivendo propósitos de Deus? Eu, quando era mais jovem, todo jovem ele é muito sonhador, né? Sonha demais, e às vezes sonha tanto que até tropeça, mas tem gente que ainda depois de velho continua sonhando, né, Saulo? Sonhando, fazendo os planos. E eu, quando tinha ali meus 10 anos, mais ou menos, em diante ali, me recordo bastante dessa época minha, eu era um jovem ambicioso. Se tivesse guerreiro, ainda guerreiro não deixei de ser, continuo sendo guerreiro, sempre lutador. E eu tinha uma inveja do homem mau, do homem maligno, porque eu queria ser um cara que apavorasse, né? Assim que os jovens dizem de hoje, eu quero ser o cara bem visto lá no meio dos amigos, da sociedade. E aí, eu lendo a Bíblia, encontro um texto aqui que Salomão deixou aqui, Provérbios 24, versículo 11, não tenhas inveja do homem maligno, né? Nem desejes estar com ele. Só vou abrir essa água aqui, tá? Ô diaconisa, faz favor. Então,
não tenhas invejas. E eu tinha inveja das riquezas ilícitas que eles tinham, dos poderes que eles tinham, de como eles conquistavam aquilo, e ali estava eu fazendo planos e projetos para ser um magnata, né? E olhando para o meu Criador hoje, eu vejo que Deus não tinha esses projetos para mim. Obrigado, diaconisa, Deus abençoe. Então assim era eu. Mas Provérbios 16, versículo 9, diz que o coração do homem faz planos, o coração da mulher faz planos, mas quem dirige os passos é o Deus Todo-Poderoso. E lá estava eu fazendo planos, projetos, querendo ser alguém que Deus não havia criado para ser. Mas lá estava eu, com 13 anos de idade, irmã Cícera, Deus permitiu eu ficar com uma doença chamada diabetes, né? Me perseguiu aí durante 27 anos. Então isso me fez eu frustrar com muitos sonhos dos quais eu tinha. Mas ainda persisti. Minha mãe, meu pai católico, não praticantes, e aí procurou alguns recursos, minha mãe, né? Acabei indo a alguns centros de macumba, usei aquele guia corpo fechado. Às vezes você vê o pastor aqui, não sabe o que o pastor fez já, né? Mas andava eu na rua desse jeito, e sempre lá querendo continuar com os meus planos e os meus projetos. E aí, Isaías 55, versículo 8, diz assim: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os teus caminhos, Anderson, dizia o Senhor para mim. Porque assim como cai a chuva e desce a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e brotam a semente, para dar a semente àquele que semeia para comer o pão, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então os planos que o Senhor tinha para mim era totalmente diferente daquilo que eu tinha. Os projetos que Deus tinha para mim era totalmente diferente daquilo que eu havia projetado. E ali, eu continuando caminhando, eu fico imaginando Deus, como diz lá em Isaías 66, que os céus é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos teus pés. Eu imagino Deus com os teus pés aqui nesta terra, em nós, muitas vezes ao lado dos teus pés, e Ele, não sei se de pé ou sentado, mas eu sei de uma coisa, que Ele deu uma ordem aos seus emissários, aos teus anjos, como diz o Senhor Jesus lá em João 6, que ninguém vem a Jesus se o Pai não enviar. Então o Pai deu uma ordem para os teus emissários, para que eu pudesse ir até Jesus. E eu entrei por esta porta que se chama Jesus. Eu passei por esta porta que se chama Jesus. Hoje eu estou nesta porta a qual eu entrei, que se chama Jesus. Para quê? Para cumprir um propósito ao qual Deus me formou. Assim como o sol cumpre o seu propósito, assim como as estrelas, a lua, os pássaros, os peixes, eu nasci para cumprir um propósito. É por isso que Ele me enviou, não só a mim, mas a cada um de vocês que adentraram por estas portas, para cumprir o propósito de Deus. Vocês estão aqui porque Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Mas quantos de vocês já disseram, ou quantas pessoas neste mundo já fizeram esta pergunta: por que eu existo? A Aline está estudando aí psicologia, ela vai ouvir muito isso aí. Por que eu existo? Por que eu vim a este mundo? Qual o meu impacto nessa sociedade? Não é assim? Será que alguém aqui já se fez essa pergunta? Eu já me fiz. Por que, Carol? Por que eu nasci? Porque Deus tinha um propósito para cumprir na minha vida, assim como tem um propósito para cumprir na vida de vocês. Então não deixe o inimigo enganar, persuadir, distrair vocês,
porque Deus ele tem um propósito para cumprir em nossas vidas, e não se frustrem, porque quem não vive nesta terra com um propósito é como se estivesse vivendo uma vida alheia, sem sentido. Mas quando entendemos o propósito que Deus tem para realizar nas nossas vidas, é como se ouvíssemos aquilo que Jesus fala lá em Mateus 7, versículo 24: aquele que ouve as minhas palavras e as praticas, assemelharei a um homem, uma mulher prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aquele que tem propósito, ele constrói sobre a rocha. Aquele que tem propósito, ele anda sobre a rocha. Aquele que tem propósito, ele sonha sobre a rocha, e esta rocha se chama Jesus. E é por isso que Deus nos escolheu através de seu Filho Jesus Cristo, ao qual ele criou todas as coisas e nos plantou nesta terra, assim como as árvores que produzem o oxigênio para que nós possamos respirar, e as árvores frutíferas que cada uma delas dão o seu fruto no seu tempo, assim somos nós. Deus, ele deseja dar o fruto dele através da sua vida. Então, não fique perguntando por que eu nasci. Deus, ele só quer que nós venhamos estar na posição a qual ele quer que nós venhamos estar. Mas muitas vezes achamos que nós não impactamos a sociedade porque não temos valor, né? Eu trouxe até aqui, ó, uma nota de R$100 aqui, ó. Olha que bacana. Olha aí. Olha aqui, ó. Olha que bacana. Tá vendo, Luiz? Olha aqui, ó. Se quiser dar um tchan aqui, ó, pode dar um tchan aqui nessa notinha de R$100. Quanto que vale essa nota? Eu já fiz essa dinâmica com algumas pessoas. Quanto que vale, igreja? E se eu fizer assim? Quanto que ela continua valendo? E se eu fizer assim? E se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Se eu jogar ela no chão, vai continuar valendo R$100, né? Olha que bacana. Então, Deus, ele nos cria, e ele fala que nós temos um valor. Eu vou guardar, pastor. Nós temos um valor, mas muitas pessoas, às vezes, das quais não passaram por esta porta, como diz a palavra, que neste mundo jaz o maligno, ele vem para desprezar você, ele vem para imoralizar você, ele vem para te jogar no chão, ele vem para se opor a você, ele vem para dizer que você não tem valor. Então as pessoas muitas vezes vão jogar você no chão, vão te chutar, vão te abater, vão te abalar, mas você não vai perder o valor. Se você acreditar naquele que te criou, naquele que te formou, ele vai fazer com que você cresça e produza o propósito para o qual ele te plantou nesta terra, porque ele é Deus. Mas o tempo passa e nós ficamos velhos e achamos que não temos mais valor, né? Os novos às vezes falam que nós não temos valor, né? Quanto que vale essa nota aqui, ó? É diferente, né? É uma nota mais antiga que a outra, ou vocês acham que é a mesma? O pastor está olhando, não, o pastor está achando que é a mesma, né? Está achando que é a mesma, né? Ó, aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Mais antiga, né? Então, não vou fazer sorteio no final, João. Olha que interessante. Nós ficamos velhos, o tempo passa, e às vezes achamos que perdemos o valor, que perdemos o propósito, que não estamos cumprindo o propósito. Mas qual que é a diferença dessa nota para outra? Uma é velha e a outra é nova, e as duas têm o mesmo valor. Sabe o que é interessante? Que as duas têm a mesma assinatura do Banco do Brasil, pela mesma pessoa. Não são todas as notas, mas essas aqui tem, tá? Então, o mesmo Deus que criou ele criou o meu irmão mais velho, Saulo. O mesmo Deus que criou aqui o Emanuel, que está novinho, criou eu, que sou mais velho que ele. Cada um de nós temos um valor, temos um propósito para ser cumprido nesta terra. Então não deixe as pessoas falar que você não tem um propósito, que você não tem um valor, porque você tem um propósito e tem um valor. Então por isso que o tema dessa reflexão hoje é vivendo o propósito. E como viver o propósito de Deus?
Aí você pode perguntar para mim: qual é o meu propósito, pastor? O propósito maior que Deus tem, que Ele nos criou, é que nós venhamos entender que Ele é o Deus do amor, que Ele é o Deus ágape, um amor ao ponto de ter dado o seu Filho unigênito naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. E muitas vezes, neste propósito coletivo de amar uns aos outros, servimos uns aos outros, fora do propósito individual, que nós até mesmo estávamos vendo na escola bíblica, falando da vocação. Às vezes eu vejo algumas pessoas levantando as mãos: olha, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, não é assim, irmã Silas? Eu sou uma filha de Deus, um filho de Deus. E as pessoas dizem assim: mas o meu braço, ele não é não, viu? Eu sou crente, mas o meu braço não é não. Você já viu algumas pessoas falando isso aí? Né? Porque as pessoas querem fazer coisas que não agradam a Deus. Mas o que é interessante é que o mesmo Deus do amor, o Deus ágape, que criou o meu corpo, que criou cada um de vocês, é o mesmo Deus que criou o meu braço. Então o meu braço, ele faz parte disso aqui. Então eu tenho que ser por completo a essência ágape do Deus que me criou. E muitas vezes não conseguimos cumprir o propósito de Deus porque nós não entendemos a importância de caminharmos com algumas pessoas, de caminharmos com as pessoas que podem nos ajudar, nos auxiliar, a nos levar a um nível maior de relacionamento com Deus, ou passarmos por um nível maior de dificuldade ao qual Deus vai permitindo que nós venhamos passar. Mas às vezes queremos caminhar sozinhos. Estou falando do propósito coletivo, que precisamos uns dos outros, e cada um no seu papel. E como descobrir? Só vamos descobrir o nosso propósito se nós entrarmos nesta engrenagem. Assim como o sol que ilumina todos os dias o amanhecer, as estrelas que iluminam o anoitecer juntamente com a lua, os pássaros que fazem o seu voo, os peixes que voam, as árvores que produzem o oxigênio, as árvores que produzem os seus frutos. E quando cada um de nós estivermos no nosso papel, nós vamos entender o plano maior que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Estava ouvindo uma mensagem do pastor Eide Huber, e ele disse que os cientistas pegaram um macaco e colocaram numa sala. Cientista gosta de fazer teste com macaco, com animais, né? E aí cataram o macaco e colocaram lá na sala. E o que aconteceu? Eles começaram a fazer alguns testes, colocaram uma musiquinha lenta, igual a Estela está tocando. Aí reproduziram um som de bateria, aí um som de flauta, e aí começaram a aumentar o barulho, e começaram a aumentar o barulho devido a alguns minutos. Depois foram fazer o teste naquele macaco, de nervosismo nele. O temperamento dele estava altíssimo, ele estava estressadíssimo. E aí o que fizeram? Vamos colocar mais um macaco junto com esse macaco para ver o que vai acontecer. Colocaram mais um macaco juntamente com aquele primeiro macaco. E aí tocaram a mesma música, som de bateria, flauta e os barulhos por determinado momento. E aí foram medir o nível de estresse daqueles animais. O nível havia caído grandiosamente. O que isso serve de exemplo para nós? Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas músicas, somente colocou mais um companheiro para caminhar ao lado daquele macaco. Será que às vezes nós não estamos conseguindo cumprir o propósito porque muitas vezes não caminhamos com alguém? Não somos discipulados por alguém? Aquele macaco, para
abaixar o nível de estresse, só foi preciso colocar mais um macaco. Deixa os problemas aí, vamos ouvir, isso vai passar, e nós vamos viver o propósito para o qual Deus nos criou. É uma metáfora, mas é uma realidade. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque assim como o ferro afia o outro, um amigo afia o outro, ajuda o outro. E muitas vezes não queremos caminhar com outra pessoa, e a outra pessoa que quer caminhar conosco é o Espírito de Deus que bate a porta dos nossos corações. Deixe eu caminhar com você, que eu vou mostrar o propósito maior do teu Criador. É maior do que você pensa, é maior do que você imagina. Mas muitas vezes ficamos perguntando: qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu vim a esta terra? Às vezes prestamos atenção em muitas coisas, corremos de um lado para o outro, e Deus está falando: olha, eu só quero que você viva o seu propósito. A Bíblia diz que Deus, Ele deu muitos dons e talentos e propósitos para algumas pessoas, como pastores, doutores, mestres e assim por diante. Como o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, ele diz que, imagine se todo o corpo fosse o olho, aonde estaria o olfato, onde estaria o braço, e assim por diante. Então imagine se eu fosse montar um corpo humano aqui, se eu perguntasse para vocês: quem quer ser o pé aqui? Talvez algumas pessoas levantariam. Quem quer ser a mão? E aí iríamos acabar construindo um corpo aqui. E é dessa forma que Paulo ele usa esta metáfora para comparar a igreja, para comparar a criatura de Deus, que somos nós, a qual Deus criou e plantou nesta terra e nos formou para cumprir o propósito dele. Então, se Deus te criou para fazer algo, faça com louvor, faça com excelência, seja na área da medicina, seja na área da psicologia, seja na área mecânica, seja na área a qual for, mas faça com excelência, faça para a glória de Deus. E isso é dentro da casa de Deus, dentro da igreja também. Mas nós não queremos. Provérbios capítulo 22, 24, diz assim: não sejas companheiro de um homem briguento, nem andes com um colérico, ou de um homem ou de uma mulher. Mas você vê que muitas vezes nós damos mais ouvido para esse certo tipo de pessoas do que para aquelas pessoas que querem apaziguar. E é por isso que perdemos o propósito, saímos da rocha, não construímos na rocha. E Deus está falando conosco: não seja companheiro do homem briguento. No início da minha caminhada, eu queria andar com um briguento. No início da minha caminhada, eu queria andar com um colérico. Que os caras aqui, não sei o que. Só que nós nos convertemos e muitas vezes não deixamos os maus costumes. E aí eu olho para a igreja do Deus vivo às vezes e continuo vendo essas atitudes nas nossas vidas. Aí eu vou colocar nas nossas porque acontece nas nossas às vezes. E aí eu falo: Senhor, eu preciso voltar ao início de tudo, aonde o Senhor me chamou para que eu pudesse viver. Falei na vigília uma frase que 2 amigos foram caminhar no deserto. Imagine você caminhando no deserto com um companheiro ou com uma companheira, e aonde esse deserto tem uma longa caminhada, e nesta longa caminhada podemos fazer o paralelo com a leitura de antes de contar, isso aí é 2 Timóteo, deixa eu ver, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, acho, deixa eu ver se é isso mesmo, tá? É isso mesmo. 2 Timóteo, versículo 5, diz assim: o atleta que toma parte numa corrida, ele não vai receber o prêmio se não obedecer às regras da competição. Ou poderemos pegar uma outra leitura que diz assim: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente.
Então todos nós estamos aqui em busca de uma coroa, estamos aqui em busca de um prêmio, que é a vida eterna. Estamos aqui para cumprir um propósito, que é maior daquilo que nós imaginamos. E se nós não vivermos as regras, se nós não vivermos aquilo que um soldado vive quando está jurando ou defendendo a sua pátria, nós não somos dignos. E aí, voltando para aquela parábola dos dois amigos que estavam atravessando o deserto, olha a importância de precisarmos uns dos outros. Na metade da caminhada, um amigo, há uma discussão, ele desce a mão na orelha do outro amigo. Já pensou, Claudião, eu caminhando com você lá, eu baixinho assim, não é verdade, tá? Essa é uma metáfora. E aí, desce a mão na orelha do Claudião. Aí o Claudião baixa lá na terra e escreve assim, hoje o meu melhor amigo desceu a mão na minha cara. E aí esses dois amigos continuam a caminhar, eu e o Claudião, no deserto. Lá na frente, nós achamos um oásis, bem bonito. E aí, o Claudião vai lá primeiro e mergulha no oásis. E ele começa a se afogar. E aí o amigo que ofendeu ele na cara pula lá sem hesitar e tira ele da água. Olha o baixinho aqui tirando o Claudião da água. É uma metáfora, tá vendo? E tira o Claudião da água. E aí o Claudião, ao se recuperar, ele vai lá, pega um canivete, uma faca e escreve assim, numa rocha: hoje o meu melhor amigo me salvou. E aí o melhor amigo dele, olha, não estou te entendendo, por que a primeira vez que eu te bati, você escreveu na areia, e hoje que eu te salvei, você escreveu na rocha? E aí o Claudião vira para mim e fala assim: é que a areia, elas levam as tristezas. O vento, quando nós escrevemos na areia, leva as tristezas, as decepções, as angústias, as marcas que a vida nos deixa. Mas aquilo que é bom, nós escrevemos na rocha, para que possa ser lembrado o resto das nossas vidas. Então, o propósito de muitas pessoas estarem na igreja é porque Deus colocou pessoas ao lado de cada um de vocês para que vocês pudessem estar aqui. Alguém falou da palavra dele, alguém falou do amor dele. E talvez, se você não tenha passado por esta porta que se chama Jesus, hoje é o dia de você passar, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, e ele fez isso através do seu Filho Jesus Cristo, o qual muitos de nós já passamos por esta porta, estamos caminhando no deserto juntamente com o Espírito de Deus, e blasfemamos contra Deus, entristecemos Deus, viramos as costas para Deus, mas Ele está dizendo para cada um de nós: eu te chamei porque eu tenho um propósito para cumprir na sua vida. Então não desista, se coloque de pé, porque ainda eu acredito em você, e estou te esperando para cumprir o meu propósito. Glorifique o meu nome, dê o fruto ao qual eu desejo dar através da sua vida. E que fruto é este? É o fruto da paz, é o fruto da bondade. Para que a igreja do Senhor seja avivada, nós precisamos estar focados. Quem que é o centro da nossa vida? Quem que é o centro da nossa vida? Se Deus, Ele é o centro da nossa vida, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, é o centro da nossa vida, tudo que eu for construir tem que estar voltado para Ele. A minha faculdade tem que estar voltada para o Senhor Jesus, os meus sonhos têm que estar voltados para o Senhor Jesus, os meus filhos têm que estar voltados para o Senhor Jesus, a família que eu vou construir, o dinheiro que eu vou ganhar, tem que ser para glorificar e exaltar aquele que é o centro da minha vida, o Deus Todo-Poderoso, ao qual enviou o seu Filho Jesus. Mas muitos de nós esquecemos, perdemos o centro da nossa vida, porque focamos nas outras coisas e perdemos até mesmo o propósito. Muitas pessoas em nosso meio têm recebido tanto de Deus. Pessoas têm recebido dons, que a balança dele está assim. Pessoas têm recebido riquezas, que a balança dele está assim. A balança
Aí quando você recebe, fica assim. Se você não tiver o equilíbrio de tudo aquilo que Deus tem te dado, de tudo aquilo que você tem pedido para Deus, que Ele tem colocado nas tuas mãos, e não começar a dividir para cumprir o propósito de Deus ao qual Deus lhe deu, é perigoso você afundar com tudo aquilo que Deus te deu, porque você não sabe dividir. Então, o Deus que nos deu aquilo que temos, Ele quer que nós venhamos dividir uns com os outros, porque Deus, Ele é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. 1 Pedro 5,3, olha o que diz aqui. Eu separei na linguagem NVI, que eu achei muito mais interessante. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Pedro, isso mesmo. 1 Pedro 5,3 diz assim: não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para os fiéis ou o rebanho. Não haja como dominadores, né? Então muitas vezes nós recebemos tanto e queremos ser dominadores, dominar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão na nossa casa, e Deus está falando que nós devemos ser exemplo para estas pessoas. Exemplo. Lembro de uma outra leitura de Marcos 10, acho que é versículo 42 em diante, um pouco antes. Tiago e João, eles estavam caminhando com o mestre, e eles queriam se assentar uma à direita, outra à esquerda. Eles queriam ser de fato dominadores daqueles que estavam caminhando com Jesus. E eles foram chamados com o mesmo propósito dos outros 10 discípulos. E Jesus diz para eles: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. E aquele que quiser ser grande, seja pequeno. Por quê? Os governantes deste país, eles governam sobre os pequenos. E colocam peso, fardo. E Jesus está falando que se nós quisermos cumprir o propósito de Deus, vamos ter que aprender a servir uns aos outros. Eu vou ter que chegar ali no meu amigo Lenilson, que é uma árvore, na verdade somos árvores plantadas aqui, né? E vou regar aquela árvore para que ela cresça e dê o fruto. E quando ele crescer, ele vai regar o outro para que a outra árvore também dê o seu fruto. É um paralelo, irmãos, para que nós possamos entender que nós precisamos caminhar uns com os outros, ajudando uns aos outros. Viemos a este mundo para servir uns aos outros, mas não entendemos, chamamos Jesus de Mestre e Senhor e não vivemos o propósito maior para o qual nós fomos chamados. João 13,13 diz o quê? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, é o que Jesus disse. Vocês me chamam de Mestre e Senhor. E aí no versículo 15 ele diz: mas assim como eu vos dei o exemplo, façais vós também. Jesus, ele sendo Senhor e Mestre, ele não hesitou de servir a cada um de nós. Ele não hesitou de estar aqui de prontidão quando nós precisamos dele. Ele não hesitou de estar conosco na hora que nós chorávamos, para nos ajudar a nos levantar e estarmos de pé. Não entendemos por quê? Não buscamos aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso, aquele que está presente, porque temos perdido o equilíbrio da vida. Então que possamos voltar a ter o equilíbrio. Não sei se você tem muito, eu não sei se você tem pouco. Quando eu falo de muito pouco, às vezes R$100 para alguns é muito, para outros é pouco. 1 milhão para uns é pouco, para outros é muito. Então, Deus, Ele sabe o que Ele tem colocado na mão de cada um de vocês, seja em talentos, seja em pessoas, seja em família, seja o que for. Deus, Ele tem colocado grandes coisas na mão de cada um de vocês. E é por isso que Deus, Ele fala: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Mas será que temos sido fiel no pouco? O que é tão importante para você, que você tem ao ponto de deixar de lado aquilo que é importante para dar atenção àquilo que é urgente? Eu tenho ficado assustado, irmãos.
quando eu olho para os meus filhos, eles são meio procrastinador, né? Gostam de deixar algumas coisas para fazer depois. Será que muitas vezes nós não somos assim também? Depois eu faço. Não é assim, Sirlei? Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Para Deus, irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, não tem depois eu faço. É hoje, é agora, é neste momento. E Ele está falando para você viver o propósito. Então, para encerrarmos aqui, vou contar só mais essa notícia. Já contei aqui algumas vezes aqui na igreja. Em 1972, isso foi um fato verídico. Lá na Flórida, levantou uma aeronave, voo com um piloto e copiloto de avião. E havia um ditado popular entre piloto e copiloto de avião: não importa o que aconteça, mantenha a aeronave no ar. Então, numa certa altitude, aquela aeronave acendeu-se uma lâmpada no painel, e aí o copiloto foi lá para tentar apagar aquela lâmpada. E ele bateu no painel, fuçou de um lado, fuçou de outro, e a lâmpada não apagou. Então o piloto também se voltou para aquela lâmpada para tentar apagar, porque estava incomodando eles. Resumindo, a caixa preta revelou que a aeronave veio se chocar ao chão. Conclusão: esqueceram do que era mais importante: manter a aeronave no ar. A luz era urgente? Era urgente, mas poderia esperar. Esquecer o que era mais importante. Então, o que é mais importante na sua vida? É você cumprir o propósito. Em primeiro lugar, honrar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, amar uns aos outros como Ele nos amou. Terceiro, se nós conseguirmos fazer essas coisas, nós vamos começar a entender e a compreender qual é o meu papel dentro da minha irmandade, dentro do corpo de Cristo. E aí eu vou viver com excelência esse terceiro propósito, assim como o sol vive o propósito dele, assim como as estrelas, assim como os pássaros, assim como todas as coisas que Deus criou. Então Deus está te chamando hoje para viver o propósito para o qual Ele te criou, para o qual Ele te formou. Então se coloque na presença de Deus, não hesite, fale para Deus: Senhor, eis a minha vida aqui diante do Senhor. Feche os teus olhos, comece a falar com Ele, declare para Ele: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso aprender a viver o propósito para o qual o Senhor me chamou. Eu preciso aprender a entrar nesta engrenagem, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Não importa se eu vou ser a mão, se eu vou ser o pé, o que importa é que eu vou fazer parte deste corpo com excelência e vou glorificar o Teu nome, vou exaltar o Teu nome, vou engrandecer o Teu nome, porque a palavra do Senhor diz que aonde houver falação em línguas, Senhor Deus, vai haver intérprete. Então não sei se você vai falar em língua, mas eu sei que no corpo de Cristo há intérprete. Eu sei que no corpo de Cristo há revelação. Eu sei que no corpo de Cristo há dom de cura, há dom de libertação. Então é nessa atmosfera que Deus quer nos envolver nesta manhã. Vamos viver o propósito de Deus. Jeová Jireh é o Deus que provê. Jeová Rafá é o Deus que cura. Jeová Nissi é o Senhor, é minha bandeira. Se você crê que este Deus que te criou com um propósito está aqui, Ele vai mover você para que você cumpra o propósito dele. Glorifique este Deus, engrandeça este Deus, exalte este Deus. Amém?